vamos falar de escalabilidade do SPF. Então, o SPF é um protocolo simples, bacana, tu coloca na rede, é aquela maravilha. Só que ele favorece muito uma topologia específica, que é a topologia usada mais por operadoras, que é o quê? Você monta um rack lá com os seus 100 mil usuários PPPoS autenticando numa caixa redundante, com o seu BGP com interface de 100, 40, 200 gigas agregado em duas portas de 200, aí você interliga ali com 3 operadoras, vários PTTs, então o centro da sua rede está basicamente num rack, principal ou redundante. E agora você vai, por exemplo, coloca isso aqui no São Paulo, ou no caso da Algar, quando a Algar comprou a rede da CTBC, ela tinha isso aqui em Uberlândia, aí depois foi expandindo para São Paulo. Então ela tinha lá o super hack dela, e o que ela fazia? Cada cidade que ela ia atender, ela subia um roteador OSPF. Então, subia uma cidade, roteador OSPF. Subia mais uma cidade, conduzia via o anel óptico, tudo para o centro da rede. Tinha aqui os seus canais redundantes, por segurança. Então, você vai expandindo a rede. Qual que é a grande vantagem desse método teia de aranha? Porque a ideia é todos os seus serviços escoam para o centro da sua rede. Então, até mesmo se você vende trânsito com um provedor, você recebe o link aqui e vende para o provedor nesse caminho. Aqui você aborda o provedor. Se acontecer um rompimento aqui, por exemplo, ó, você tem um caminho alternativo que escoa o tráfego sempre do centro para as beiradas. Você vai atender data center, você tem mais upload, mas o upload sempre vai fluir indo para o centro. Sempre vai fluir indo para o centro. Então a ideia é, joga o centro da rede. Por quê? Se você estressa demais um local, você instala um novo servidor periférico, às vezes passa até na mesma fibra, né? E você passa a atender aquele cliente ali, e assim você vai crescendo a rede do centro para as bordas. Essa é uma topologia mais barata. Todo mundo faz sessão BGP com sua caixa central, todo o seu gateway padrão é sua caixa central, e assim, na caixa central, você vai ter todo o trabalho ali de, não, esse circuito eu vou subir essa VLAN nessa borda aqui, aí esse outro circuito eu vou subir nessa borda aqui, e assim vai. Não, vou pegar a mesma VLAN, vou subir uma VLAN numa borda, uma na outra, vou entregar 2 VLANs por cliente, que é normalmente o método Telebrás, né? Telebrás faz isso. Então, em cada cliente que ela aborda, ela vai ter a VLAN A numa caixa, VLAN B em outra caixa, e aí ela transporta o cliente até a VLAN A e transporta o cliente também até a VLAN B. Então, se essa caixa for destruída, o cliente converge para a segunda caixa. Assim, dessa maneira, a caixa desligou, o cara termina o sono dele até às 6 da manhã e vai para o provedor descobrir porque a grande caixa morreu. A rede custa o dobro, né? Já quando é provedor de internet, a gente não tem esse luxo, tá? Provedor de internet, aonde tem um roteador dele, ele vende um serviço. Então a rede dele não é exatamente uniforme, porque ele não tem dinheiro para centralizar tanta coisa assim. Não tem dinheiro para comprar uma caixa de 1 milhão, não tem dinheiro para comprar caixa de DDoS. Então ele é disforme. Então quando começou a se criar o SPF com redes que não eram exatamente disforme, surgiu alguns problemas. Problemas que o SPF não resolve. Não tente, não tem jeito. É impossível de resolver. Um dos primeiros problemas que surgiu é o chamado problema do peixe. O que vem a ser o problema do peixe? Olhem essa rede aqui. Quando esse cliente aqui precisar enviar uma informação para um servidor, um roteador dele do outro lado da rede, o que o SPF vai fazer? Ele vai olhar os caminhos, as rotas são instaladas baseado no custo para chegar em cada rota da rede. Então, esta rota aqui, este roteador vai anunciar para esse, eu tenho aqui como chegar nesse cara. Esse cara vai pensar assim, bom, beleza, para chegar naquele cara ali, eu tenho custo 10. Eu vou avisar para o meu amigo ali, tem como chegar naquela rede lá. Esse cara vai olhar, poxa, para que eu tenho o meu custo 10, com mais o custo 10 do cara, para chegar naquela rede ali eu tenho um custo 20 por aqui. Então, tá aí os custos para chegar naquela rede. A mesma rota vai ser propagada por baixo. Só que ela vai chegar aqui com custo 10, aqui com custo 20, aqui com custo 30. Quando chegar aqui, custo 40. Eu tenho custo 40 para chegar na mesma rota por baixo. Como tudo baseado em IP é baseado na escolha da rota que tem o menor esforço, né?
No SPF é a que tem a menor custo. No BGP é a que tem o menor ASPET, o maior local preference, se você artificialmente mexer. Mas a ideia tem que ser pelo menor caminho, tem que ser ali. No ASPF, essas duas rotas aqui, ó, essa rota dessa rede e essa rota dessa rede pertencem ao router ID deste computador. Então, para chegar na rede, que eu vou chamar de A, e para chamar na rede B, o SPF considera como chegar até este roteador. Então, do ponto de vista do nosso amigo aqui, seja para chegar em A ou para chegar em B, ele vai computar no algoritmo SPF o caminho de menor custo até esse roteador. E vai ser sempre por cima. Então, se acontecer que todos os enlaces aqui são de... todos os enlaces são de 40 gigas. Então, você tem 40 gigas passando por baixo, né? Você tem 40 gigas passando por baixo, e você tem 40 gigas passando por cima. Qual que seria, na lógica financeira do provedor, eu tenho que ter a capacidade de vender 80 gigas para esses caras aqui. Só que não vai funcionar com SPF, mas de jeito nenhum. Porque ele vai escolher o caminho mais curto e 100% do tráfego vai passar por cima e embaixo vai ficar zerado. Estão entendendo o problema do peixe? Aí você pensa assim, Patrick, vamos mexer nos custos para resolver isso? Você não vai resolver. Por quê? Se você empatar os custos, você empatar o custo de cima com o custo de baixo, você vai causar o segundo problema que nós vamos analisar no próximo slide, que é o quê? Você vai ter metade do tráfego indo por baixo, metade do tráfego indo por cima, mas a metade que foi por cima chega primeiro. Aí o que vai acontecer? Os pacotes vão ser tirados de ordem. Isso causa um problema no VoIP, porque o jitter vai aumentar, ele usa o tempo do jitter dobrado para alimentar o buffer antes da play no áudio. O áudio vai ter um atraso muito grande. O pessoal do jogo online, nossa, o pessoal do jogo online vai te matar se você fizer isso aqui. E a internet vai com aquela impressão que não está andando, porque a janela TCP vai esperar completar todas as confirmações de uma janela para então abrir uma segunda janela. E como esse tempo vai ficar variando, por causa dos pacotes que estão chegando fora de ordem, com latências que vão variar muito, né? Aí a sua conexão TCP não vai conseguir atingir aquela velocidade máxima rápido. Então, isso aqui vai ser um problema muito grave. Se você vem aqui e pensa assim, quer saber uma coisa? Vou meter um custo 100 ali em cima. Vou meter um custo 100 aqui. Porque esse cara vai enxergar custo 100 por aqui, com 10, então vai enxergar 110 por aqui, e ele vai enxergar 40 por baixo, certo? Aí, beleza? Agora o novo caminho é tudo por baixo. Então, você vai ter todos os 40 gigas passando por baixo e nada passando em cima. Esse aqui é o chamado problema do peixe. Não tem solução. Zero solução. Nem tente. Tá, segundo problema. O problema do SMP, que é o Equal Cost Multipatch, que é a ideia de você deixa os custos iguais e ele balanceia. Perfeito. Então, se você tem uma demanda de 10 GB saindo daqui para chegar aqui, eu tenho 10 GB para entregar, e todos os meus caminhos aqui são de 5 GB, 8 GB, mas de maneira que eu consigo atender, né? Até mesmo pode ser que todos os enlaces aqui são de 10 GB. E eu deixei balanceado para chegar lá embaixo com 20. Olha o problema que você vai criar. Você vai ter o pacote número 1 e o pacote número 2 saindo daqui. O pacote número 1 vai passar por esse caminho. O pacote número 2 por esse. Por baixo eu tenho 10 com 10, 20 milissegundos. Por aqui, 10 com 11, 21 milissegundos, sem problema. O 1 vai chegar primeiro, o 2 vai chegar depois. Agora, se nesse enlace de baixo o 2 passar por baixo e o 1 passar por cima, o 1 agora pegou o caminho mais lento. Como é que vai chegar aqui no lado? O pacote 2 vai chegar primeiro, o 1 vai chegar depois. Você tirou os pacotes da ordem. Até aí, não tem muito problema, porque nós temos uma diferença de latência, que é o jitter, muito discreta, 1 milissegundo, 5, 10 milissegundos. Já quando você tem um problema de isso aqui ser uma fibra, isso é fibra, isso é fibra, isso é fibra, fibra de 10 gigas. E tu botou lá um rádio qualquer lá que também é de 10 gigas, mas que vai ter uma latência diferente.
Ele vai usar compactação, rádio, rádio, rádio. E essa latência aqui, a diferença dela for muito flutuante, tipo, do ponto que aqui embaixo fica um total de 5 milissegundos e por cima chega a 50, aí você vai experimentar uma ruindade inacreditável. Até o dia que o seu chefe lá, ou você que é dono de provedor, teve uma oportunidade fantástica de atender uma prefeitura aqui. Pô, ganhei uma licitação aqui, os caras vão comprar 50 mil por mês. O que vai acontecer? O tráfego dessa prefeitura vai vir aqui da sua borda, vai ser balanceado pelos dois caminhos. Mas chegando aqui, ele vai vir só para cá. Então você vai ter aqui um certo congestionamento, aqui vai estar livre, mas você vai estar balanceando o tráfego de quem vem aqui para baixo, ó, entre um enlace congestionado, que é esse, e um enlace não congestionado, que é esse. E aí você transformou a internet de todo mundo que está aqui embaixo num verdadeiro pesadelo. Entenderam a problemática da coisa? Se você tiver a ideia genial de reduzir os custos para atender a prefeitura, tá, eu quero atender a prefeitura bem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou reduzir o custo aqui para 10 e aqui para 10. Então, beleza. Só que aqui vai para 11 e aqui para 10. Por quê? Porque para entregar aqui embaixo, esse roteador vai enxergar um custo de 21 por cima e de 20 por baixo. Aí o tráfego vem todo por baixo. Atende maravilhosamente. Mas para entregar para a prefeitura, a partir daqui, são apenas 10. Então ele entrega a prefeitura numa boa. Só que agora você cortou o SMP e dividiu a capacidade da rede pela metade. Você só vai ter essa velocidade de enlace para atender todo mundo que está aqui. Então, se aqui tinha 10 gigas e tu vendeu 14 aqui porque o SMP estava te ajudando, você vai escolher se atende bem esses caras ou se atende bem a prefeitura. Você não consegue atender os dois bem ao mesmo tempo. Porque no OSPF é assim, se você leva um, você leva todos. Se você separa um, você separa o outro. Então, o SPF tem essa problemática. Então, o primeiro problema do SPF é o problema do peixe. Você encurtou o caminho por um lado, o tráfego passa todo por aquele caminho. Como que as grandes operadoras vão resolver esse problema? Não tendo esse problema. Não vai existir uma venda de um lado ao outro na minha rede. Tudo na minha rede vem até o centro. E do centro para lá é outra rede. Então, eles querem baratear, eles fazem assim. Aí eles têm muita grana, passa tudo para DWDM, esquece o roteamento. Então, e o terceiro problema, que é o problema que você não vai resolver, é uma rede assim, ó. Tu vai passando fibra para tudo quanto é lado, cria uma cepa de uma teia de aranha, aí um belo dia você chega no monitoramento e vê que esse enlace aqui tá torado, ó. Aí o teu chefe fala assim, ó, tira a banda daqui e passa aqui. Aí tu vai lá na besteira e faz o quê? Aí tu diminui o custo aqui. Aí tu diminui o custo aqui porque eu sou um gênio, 5. Aí de repente tudo da rede resolve passar por aqui. Tudo da rede resolve passar por aqui. Tudo, tudo, tudo. Aí beleza, aqui, aí você obedeceu ao seu chefe. Esse link agora tá ok. Só que agora esse link aqui tá torado. Aí o seu chefe abre um outro chamado para você, o estagiário. Eu não quero esse link torado. Aí você pensa assim, poxa, eu vou reduzir o custo aqui. Ah, você faz... Resumindo, pede demissão, porque não tem solução. Não tem solução com SPF. É claro que vai ter solução aqui com MPLS, MPLS TE, porque o MPLS, vocês vão ver na aula de MPLS, que ele vai ter 3 protocolos principais. Você vai fazer os circuitos MPLS normal, e os circuitos MPLS, eles vão sempre seguir o caminho do SPF. Então, só o fato de você ter colocado o SPF e passado o SPF, tu vai continuar engargalando porque os circuitos vão passar no mesmo local. Com a problemática de ainda ter problemas de MPLS em agregações. O segundo é o TE. O TE é bacana. Por quê? No TE, você pode falar o seguinte, olha, poxa, eu quero passar um circuito de um cliente aqui. Então, o circuito do cliente vai passar só aqui. Passou, entregou. Próximo cliente. Poxa, o próximo cliente eu quero pegar ele aqui, passar ele por baixo, por baixo, por baixo, entregar aqui. Opa, consegui entregar. Mais um cliente. Vamos passando. Esse próximo, deixa eu ver onde é que eu acho o caminho livre para ele. Vou passar aqui, que não passou nada. Aqui não passou nada. Aqui não passou nada. Aqui não passou nada. Entreguei mais um cliente.
Só que você vai ter que desenhar esse caminho na mão. Você vai ter que fazer salto a salto. Ah, e agora? Se rompeu esse cara aqui, tinha um cara de verde passando ali. Aí você vai ter que desenhar um fallback desse cara de verde. Ah, não. Fallback desse cara de verde, eu quero por aqui, por aqui, por aqui. Ótimo. Aí, você vai perder a sua cabeça? Vai. Mas vai conseguir ir muito mais longe. Você vai conseguir ir bem mais longe do que você iria com só o SPF lá mexendo nos custos. E existe uma outra solução, que a gente não vai abordar nesse curso, porque requeriria uma quantidade de horas muito grandes, é o RSVPTE, que esse aqui é igual ao TE, só que com uma diferença. Você fala quanto de banda você tem em cada enlace. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, ali eu tenho 1 giga. Aí você fala pro cara, ó, pega 1 giga aqui, entrega aqui e se vira para passar onde não tem passando banda. Aí ele vai desenhar um zigue-zague aqui para achar a banda sobrando. E vai falar, olha, aqui que tinha 10, eu gastei 1, só sobrou 9. O seu próximo circuito vai ir em todos os saltos, verificar onde tem 1 giga sobrando e vai fazer o zigue-zague. É um protocolo melhor, se acomoda bem mais na rede, mas tem limitações. RSVPTE reserva a banda, mas não limita a banda. Então, às vezes você reserva uma banda de 1 giga e vende para o cliente 5. Aí começa toda a desordem de empenar tudo de novo. Por quê? Você reservou 1 giga, passou 5. Aí se você vai lá e reserva 5, não tem 5 sobrando, o circuito cai. Então, é claro que nós vamos lidar com esses dois aqui no treinamento. E para fazer o RSVPTE, aí vocês, com o conhecimento que vocês vão adquirir, no manual da Huawei mesmo, vocês já fazem. Claro que simplifica tudo. Tem soluções que simplificam tudo. Você pode mudar para SR, você pode mudar para PCE, você pode usar tecnologias de SDN manual, você pode usar soluções proprietárias de SDN. Aí a Huawei vai te oferecer uma solução, falar, tem uma soluçãozinha aqui, ela te dá gráfico, tem inteligência artificial, já entrega com telemetria, já provisiona com NetConf. Aí o cara assim, cara, isso vai resolver todos os meus problemas. Aí eles vão falar com você assim, legal, deposita lá $900 mil na conta do Japa, na conta do China, que a gente vai mandar isso para você. Ah, não, desisti, não quero não. Funcionário, vem cá se virar com o TE. Então, basicamente é aí. Então, tem provedores hoje com 150, 200 gigas de banda, passando em backbones, assim, o do Hudson, por exemplo, deve ser pelo menos 3 vezes maior que esse desenho que eu fiz aqui, né, Hudson? Na aula de OSPF, a gente chegou, então, a abordar todos esses assuntos. Abordamos configuração, erros de configuração, diferenças de OSPF V3 para OSPF V2, que é muito mais fácil de subir, os principais problemas de quebra de adjacência, né? A vantagem de se usar P2P, a vantagem de se usar BFD e os problemas que o SPF não resolve. Não resolve o problema do peixe, não resolve problemas de SMP que se desequilibram e não resolve problemas de redes complexas, por causa da ideia de menor esforço.